Dizem que a dor mais profunda não é quando alguém morre, mas quando alguém simplesmente desaparece. Sem aviso, sem despedida. Como se o amor que um dia existiu tivesse evaporado no ar. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai desapareceu. Gregory Hayes, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me fazia rir até chorar, que me levava para ver o pôr do sol à beira do Rio Douro, simplesmente deixou de existir na minha vida. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. A mesa ainda estava posta. O cheiro da sopa de peixe ainda enchia a cozinha. E o casaco dele, o casaco de flanela azul que usava todos os dias, continuava pendurado na cadeira. A minha mãe, Tina, estava parada diante da janela. Olhos vermelhos, voz trêmula, e apenas disse: ele foi embora. Precisava de tempo. Mas até hoje, lembro-me de como o vento soprava pela porta aberta, como se a própria casa soubesse que aquilo não era uma partida. Era algo muito pior. Nos dias que seguiram, procurei por ele em cada esquina da aldeia, em cada carro que passava, achando que, a qualquer momento, ele iria voltar, com aquele sorriso cansado e a voz rouca a dizer: desculpa, miúdo, o papá voltou. Mas o tempo passou, e o silêncio da minha mãe tornou-se uma parede entre nós. Ela dizia que ele se cansou da vida de família, que havia outra mulher, que devíamos seguir em frente. E eu tentei acreditar. Mas todas as noites, antes de dormir, eu vestia o casaco dele e ficava à janela, olhando para o portão do jardim, esperando ver o farol do carro dele subindo a colina. Com o tempo, deixei de perguntar, porque cada vez que eu dizia o nome dele, a minha mãe mudava de assunto ou saía da sala. Foi aí que aprendi a guardar o que doía e engolir perguntas, a crescer dentro de um silêncio que não era meu. Mas a verdade é que o silêncio nunca responde nada. Ele apenas esconde, e às vezes esconde segredos que destroem famílias inteiras. 2 anos depois, quando o mundo já parecia ter esquecido o nome Gregory Hayes, a minha mãe conheceu um homem novo. Chamava-se Dennis, tinha um sorriso fácil e a promessa de que ia cuidar de nós. Na altura, eu pensei que finalmente a nossa vida voltaria ao normal. Mas o que eu não sabia é que naquele sorriso havia algo que o tempo iria revelar. E foi assim que o homem que dizia ser o meu novo pai começou a escrever o capítulo mais sombrio da minha vida. 2 anos depois do desaparecimento do meu pai, a casa voltou a encher-se de vozes e risos. Mas nenhum deles soava verdadeiro. A minha mãe vestia-se de branco. As pessoas batiam palmas. E no meio da igreja, ela dizia sim a um homem chamado Dennis. Ele era tudo o que o mundo considerava um bom homem. Dono de uma loja de ferragens, sempre pronto para ajudar, com aquele tipo de charme que fazia as pessoas confiarem sem pensar 2 vezes. E naquela altura, eu também confiei. Ele colocou a mão sobre o meu ombro e disse: vou cuidar de ti como se fosses meu filho. E, por um tempo, eu acreditei. Ele comprou-me uma bicicleta nova, ensinou-me a trocar uma lâmpada, ia aos meus jogos de escola, coisas que a minha mãe nunca fazia. E cada vez que ele me sorria, eu via nele uma versão reconstruída do que a minha família poderia ter sido, ou talvez, do que eu queria desesperadamente acreditar que era. Mas havia momentos, pequenos, rápidos, que deixavam fissuras nessa imagem perfeita. Quando alguém mencionava o nome Gregory, ele travava. O sorriso sumia, e os olhos dele ficavam vazios, como se alguém tivesse apagado as luzes lá dentro. Uma vez, durante o jantar, um vizinho falou algo como: é uma pena o que aconteceu ao Gregory, não é? E Dennis, sem olhar para ninguém, respondeu: alguns homens não nasceram para ser pais. Depois disso, ninguém mais tocou no assunto. Nem ele, nem a minha mãe. O nome do meu pai virou tabu, como uma palavra proibida que podia destruir tudo se fosse dita em voz alta. Com o tempo, comecei a sentir que vivia numa casa que não era minha. Havia algo nas paredes, um silêncio tenso.
ensaiado. A minha mãe sorria muito, mas os olhos dela denunciavam medo, e eu comecei a reparar nas pequenas coisas. Os telefonemas que ela atendia no corredor, as cartas que desapareciam antes que eu pudesse perguntar, os olhares que trocavam quando pensavam que eu não via. Dennis era gentil, sempre, mas havia uma frieza nos gestos dele. Aquela calma exagerada de quem esconde uma tempestade. Lembro-me de uma noite. Acordei com barulhos vindos do quarto deles. Discussões abafadas, palavras que eu não compreendia. E, de repente, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia prender o ar. No dia seguinte, perguntei o que tinha acontecido. A minha mãe respondeu apenas: "Não te preocupes com isso, amor. Está tudo bem." Mas os olhos dela não diziam o mesmo. Foi nessa altura que aprendi algo sobre a dor. Ela não desaparece quando a escondemos. Ela apenas muda de forma. E a nossa, dentro daquela casa, tomou a forma de sorrisos falsos, jantares perfeitos e silêncios que gritavam mais alto do que qualquer confissão. Uma noite, ouvi Dennis a murmurar o nome do meu pai durante o sono. Greg. Greg. Como se o fantasma do homem que ele substituiu ainda o assombrasse. No dia seguinte, fingi que não ouvi nada. Mas dentro de mim, algo quebrou. Foi nesse instante que percebi: às vezes, o monstro não chega de repente. Ele entra pela porta da frente, com um sorriso e traz flores. E eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquele homem, o padrasto perfeito, carregava o segredo mais sombrio da minha família. E tudo começou com uma caixa esquecida no sótão. Voltei a casa depois de muitos anos. A mesma rua, as mesmas árvores, o mesmo cheiro a madeira antiga e mofo, mas tudo parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido as paredes, mas ampliado os fantasmas. A minha mãe queria vender a casa. Disse que era hora de seguir em frente. E eu, sem saber bem porquê, aceitei ajudar. Talvez parte de mim quisesse olhar para o passado de frente para finalmente o enterrar. Subi ao sótão, aquele espaço onde, em criança, eu nunca podia entrar. O ar era pesado, cheirava a pó e lembranças esquecidas. Cada passo fazia ranger o chão, como se a casa reclamasse a minha presença. Havia caixas por todo o lado, brinquedos velhos, fotografias, livros de escola, restos de uma vida que já não existia. E foi ali, atrás de uma pilha de decorações de Natal, que vi uma caixa diferente, velha, rasgada, com uma fita vermelha quase desfeita. No rótulo lia-se Impostos Antigos, mas dentro não havia papéis de impostos. Havia um dossiê amarelecido com uma etiqueta desbotada. Pessoa desaparecida. Gregory Hayes. Hayes have ends of fairy walking. Âm thanh dừng nhẹ. Nhịp tim nhân vật vang lên. Nhạc truyền trầm. Por um momento fiquei imóvel. O nome do meu pai, esquecido por quase 20 anos, agora gritava de volta para mim através do pó. Sentei-me no chão e comecei a folhear. Relatórios da polícia, fotografias da nossa casa, testemunhos de vizinhos, horários, mapas, tudo organizado com uma precisão quase cruel. Um relatório dizia: carro encontrado perto do lago, porta aberta, sem sinais de luta. Talkings were talking spread. Outro: testemunhas relatam discussão entre homem e mulher na noite anterior ao desaparecimento. Mas foi quando cheguei a uma nota rabiscada à mão que o chão pareceu desaparecer sob mim. Entrevistado: Dennis P. Listado como suspeito número 2 devido ao envolvimento com a esposa da vítima. O meu corpo gelou. Dennis. O mesmo homem que me ensinou a andar de bicicleta. O mesmo que dizia: sou teu pai agora? Virei mais páginas. Lá estava. Esposa apresenta-se calma, sem sinais de emoção. Mencionou divórcio antes do desaparecimento. E depois, o documento que me cortou a respiração. Uma cópia de um seguro de vida. $500 mil. Beneficiária: Tina Hayes. Prazo de pagamento:
7 anos se o corpo não fosse encontrado. 7 anos. Exatamente o tempo entre o desaparecimento do meu pai e a abertura da loja de ferragens do Dennis. De repente, tudo fez sentido e nada fez sentido ao mesmo tempo. As pausas nas conversas, os olhares desviados, o silêncio. Mas o pior ainda estava no fundo da caixa. Um telemóvel velho, de tampa. O telemóvel do meu pai. Quando liguei, o ecrã piscou. Só havia algumas mensagens guardadas. A última, enviada às 21h47 da noite em que ele desapareceu. Eu sei o que vocês fizeram. Tenho provas. Precisamos conversar esta noite. Senti o chão fugir. As mãos tremiam. Aquela mensagem era a prova viva de que ele nunca fugiu. Ele foi silenciado. E naquele instante, percebi que a verdade não estava enterrada no lago. Estava ali, nas minhas mãos. Frágil, fria e finalmente exposta à luz. Não disse nada à minha mãe naquela noite. Não chorei, não gritei. Apenas fotografei tudo. O relatório, o seguro, a mensagem. Guardei-as como quem guarda dinamite. Porque, no fundo, eu sabia, a próxima refeição de família não seria apenas um jantar. Seria o momento em que a verdade explodiria na mesa. Naquela noite, a casa cheirava a vinho. E a mentira. Era o aniversário do Dennis. A mesa estava posta como nos velhos tempos, toalha branca, velas acesas, o cheiro à carne assada que se misturava com o perfume doce da minha mãe. Tudo parecia perfeito, mas por dentro eu estava em guerra. Passei a semana toda a tentar decidir se devia ou não dizer o que sabia. Cada vez que olhava para eles, sentia o peso da caixa do sótão nas minhas mãos, o eco da mensagem do meu pai no meu peito. E naquele jantar, quando a minha mãe se virou para mim e sorriu, eu percebi não havia mais volta. Ela levantou o copo, olhou para mim com um orgulho que já não reconhecia e disse: Tu devias agradecer ao Dennis. Ele criou-te, cuidou de ti quando teu pai te deixou. Foi nesse momento que o mundo parou. O som dos talheres, o riso, até o vento lá fora tudo se calou. Coloquei o garfo sobre o prato, devagar, olhei nos olhos do homem à minha frente e perguntei com a voz mais calma que consegui encontrar: Dennis, queres explicar por que és o suspeito número 2 no relatório do desaparecimento do meu pai? O garfo dele caiu com um som seco. A minha mãe ficou pálida, os lábios entreabertos, os olhos vazios. Dennis piscou 1, 2 vezes, como se o cérebro dele precisasse de tempo para entender o que acabara de ouvir. E continuei, firme. Encontrei o ficheiro policial e também o telemóvel do meu pai. A mensagem que ele te enviou antes de desaparecer. Ele levantou-se tão rápido que a cadeira tombou para trás. A voz dele explodiu pela sala. Chega! Para com isso! Estás a destruir esta família. Mas eu já não tinha medo. Apontei o telemóvel e disse: Já enviei tudo a um amigo. Se alguma coisa me acontecer, a polícia recebe as provas. Durante alguns segundos, ninguém respirou. A minha mãe começou a chorar. Não lágrimas de inocência, mas de quem vê o castelo de mentiras ruir à frente dos próprios olhos. Ela balbuciou: Tu não entendes, filho. Não sabes o que aconteceu naquela noite. Mas o que me destruiu não foi a confissão que nunca veio. Foi o facto de ela não o negar. Nem uma vez. Nem uma palavra. Dennis saiu de casa sem olhar para trás. A porta bateu com força. A minha mãe caiu no chão, soluçando, repetindo entre suspiros: Por favor, deixa isto morrer. Tu não sabes o que ele fez. Tu não sabes o que eu fiz. Mas eu sabia o suficiente. Sabia que o homem que me ensinou a consertar uma torneira tinha destruído a vida do meu pai. E que a mulher que me deu a vida tinha vivido quase 20 anos sobre o corpo dele, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. O telefone não parava de vibrar mensagens da minha mãe, umas cheias de lágrimas, outras cheias de raiva. Mas o meu coração já não ouvia nada. Só uma frase ecoava na minha cabeça: Ele não fugiu. Ele foi silenciado.
E foi aí que percebi. A verdade pode destruir famílias, mas o silêncio destrói almas. Na manhã seguinte, fui à esquadra. Levei o telemóvel, as fotos e a coragem que me restava. O que eu não sabia é que a verdade que eu estava prestes a revelar iria muito mais fundo do que eu alguma vez imaginei. Porque, às vezes, quando desenterramos o passado, ele olha de volta. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento. O tipo de cinzento que parece carregar o peso de todas as verdades escondidas. Entrei na esquadra com o coração a bater descompassado. Na mão, o telemóvel do meu pai, as fotografias do dossiê e a sensação de que, depois daquele dia, nada na minha vida voltaria a ser o mesmo. O agente da recepção olhou-me com desinteresse, até que mencionei o número do caso. Arquivo 190473. Ele parou de digitar. O olhar mudou. Desapareceu por uns minutos. E quando voltou, uma mulher entrou atrás dele. Cabelo preso, olhar firme, detetive Holland. Sentámonos num pequeno gabinete. Ela pousou uma caneta sobre o bloco e disse: comece do início. Contei-lhe tudo. O sótão, a caixa, o relatório, o seguro e, por fim, a mensagem do meu pai. Enquanto falava, via o rosto dela mudar. Primeiro ceticismo, depois choque e, por fim, silêncio. Quando terminei, ela disse apenas: sabe que o que está a sugerir é homicídio, certo? Assenti. Ela embalou o telemóvel em fita de prova, com a precisão de quem já viu demasiadas histórias acabarem mal. E depois disse: se essa mensagem for autêntica, vamos reabrir o caso. Nos dias seguintes, vivi entre o medo e a esperança. Cada barulho na rua fazia megelar. Cada sombra parecia o Dennis à minha porta. Mas então, 2 dias depois, a detetive ligou-me. A voz dela estava tensa. Disse que o relatório original tinha desaparecido do arquivo digital e que alguém, anos atrás, o tinha reclassificado como caso encerrado por abandono voluntário. Alguém quis apagar o meu pai. E quase conseguiu. No mesmo dia, a polícia convocou a minha mãe e o Dennis para uma conversa informal. Horas depois, o telefone tocou. Era ela. A voz trêmia. Preciso de te ver. Não é o que pensas. Marcamos encontro num pequeno café à beira do lago. O mesmo lago onde o carro do meu pai tinha sido encontrado. Chovia. O ar estava frio e úmido, e a névoa tornava tudo fantasmagórico. Ela chegou encolhida, com um lenço preto e os olhos cansados. Nem se sentou, disse logo. Eu nunca quis que as coisas fossem assim. Ele não devia ter morrido. Senti o estômago virar-se. Perguntei: o que aconteceu naquela noite? Ela cobriu o rosto com as mãos. Disse que o meu pai tinha descoberto a relação dela com o Dennis meses antes, que o confronto foi inevitável, que nessa noite ele apareceu em casa, furioso, e eles discutiram. Disse que Dennis tentou acalmá-lo, que houve um empurrão e o meu pai caiu, batendo com a cabeça nos degraus de pedra. Ele ainda respirava? Murmurou. Mas o Dennis não o levou ao hospital. Disse que ia resolver tudo. Fui tola? Acreditei nele. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, e cada palavra dela era uma punhalada lenta. Perguntei onde o corpo estava. Ela respondeu, quase num sussurro: no lago. Ele disse-me que o lago cuidaria de tudo. Quando liguei a detetive Holland e contei o que ela dissera, a polizia agiu rápido. No dia seguinte, começaram a drenar parte do lago. Durante dias, nada. Mas ao terceiro dia, encontraram pedaços de metal enferrujado, fragmentos de uma porta de veículo e depois o esqueleto de um caminhão enterrado na lama. A matrícula pertencia a Gregory Hayes. A verdade tinha finalmente emergido das sombras. Mas o que encontrei à superfície não foi alívio. Foi vazio. O lago devolveu o corpo do meu pai, mas levou consigo tudo o que restava da minha mãe. E naquela noite, quando o telefone voltou a tocar, percebi que a próxima chamada mudaria o meu destino. Para sempre. O tribunal estava cheio.
Mas o silêncio era ensurdecedor. De um lado, a minha mãe. Do outro, Dennis, o homem que destruiu tudo o que eu acreditava ser uma família. Entre eles, eu. O filho que passou metade da vida a odiar o pai errado. Foram 8 meses de investigações, interrogatórios e manchetes nos jornais. O julgamento parecia um filme em câmera lenta, onde cada palavra era uma ferida aberta. A promotoria falou primeiro. Apresentou as provas, o seguro de vida, o dossiê escondido, a mensagem no telemóvel e, finalmente, o corpo encontrado no lago. Cada detalhe soava como um golpe de martelo na minha memória. Quando a minha mãe subiu ao estrado, as mãos dela tremiam. A voz, quebrada, disse que nunca quis que o meu pai morresse, que o Dennis perdeu o controle, que o medo a silenciou durante quase 20 anos. Mas o medo não apaga a culpa. E os olhos dela sabiam disso. O Dennis, esse, manteve-se frio até ao fim. Nenhum pedido de desculpas, nenhum olhar. Só silêncio. O mesmo silêncio que roubou a vida do meu pai. 3 dias depois, o júri voltou. Veredicto. Culpado. Dennis, 25 anos de prisão por homicídio em 2º grau. A minha mãe, 6 anos por conspiração e obstrução. Quando o juiz bateu o martelo, não senti alívio. Nem raiva. Apenas vazio. A justiça tinha sido feita, mas a paz ainda estava longe. Uma semana depois, enterramos o meu pai. Um funeral simples, sem imprensa, sem discursos. Apenas eu, alguns amigos, e uma pedra fria com o nome dele, Gregory Hayes. Um pai que nunca deixou de tentar voltar para casa. Coloquei sobre a campa o casaco de flanela azul, aquele que ele deixou pendurado na cadeira na noite em que desapareceu. E naquele instante, o menino de 9 anos que eu tinha sido finalmente conseguiu dizer adeus. Passei anos a pensar que o meu pai me tinha abandonado. Mas agora percebo, quem nos abandona não é quem parte, é quem escolhe mentir. A dor transformou-se em algo diferente. Não em raiva, mas em compreensão. Compreensão de que a verdade pode destruir, mas também pode libertar. Hoje, passo todos os dias pelo lago, o mesmo lago que o escondeu durante 2 décadas. E cada vez que o vento sopra sobre a água, gosto de acreditar que ele está ali, livre, em paz, a sorrir de volta para mim. Naquele dia, quando o sol se pôs sobre a pedra com o nome dele, pensei em tudo o que perdi, mas também em tudo o que finalmente encontrei. A verdade e a coragem de nunca mais aceitar o silêncio como resposta. Porque o verdadeiro adeus não é quando enterramos alguém, é quando finalmente deixamos de carregar a culpa que não era nossa.